Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? O professor Yuri me deu a incumbência de falar um pouco sobre o flamejamento, que é o método de controle físico de plantas daninhas com alta temperatura. Vamos lá. Primeiramente, vamos fazer uma visão geral e conhecer um pouquinho mais a origem desse método, ou até por que se deu e por que está surgindo esse método. A utilização dos herbicidas é algo muito comum nas lavouras no Brasil e em todo o mundo, principalmente porque eles são muito convenientes, são fáceis, eficazes e relativamente baratos em comparação com outros métodos. Eles são o controle mais utilizado na maior parte do mundo. Porém, o uso contínuo e indiscriminado de herbicidas tem comprometido a eficácia desse controle ao promover a seleção de algumas espécies resistentes aos manejativos dos produtos aplicados. Por isso, existe uma pressão muito grande e crescente pelo abandono ou a redução desses herbicidas, principalmente por mercados muito importantes como o da União Europeia. Os produtores que não usam os herbicidas químicos no manejo, como os produtores orgânicos, eles estão procurando cada vez mais adotar um manejo integrado e até descobrir novas opções ou novas técnicas para incluir e aumentar a eficiência desse controle. Vamos ver um pouco do histórico do flamejamento? Então, para isso, eu criei uma linha do tempo. Primeiramente, o norte-americano John A. Craig ele patenteou no ano de 1852 uma máquina de flamejamento para uso nos canaviais. Entretanto, ao longo das décadas, ele foi um pouco esquecido. Mas ele foi utilizado pela primeira vez em larga escala lá em 1938, por um agricultor lá no Alabama, nos Estados Unidos. Essa técnica ela foi empregada com sucesso em poucas lavouras, como a do milho e do algodão. Já nas décadas seguintes, a utilização do flamejamento ele cresceu ao ponto de, nos anos de 1960, existirem em torno de 15 mil flamejadores nos Estados Unidos. Essa técnica ela ganhou notoriedade na Europa a partir da década de 70, quando os agricultores orgânicos descobriram ela e viram que, para fazer um controle eficiente, não precisariam utilizar dos herbicidas químicos. Então, eles passaram a utilizar com maior frequência no controle não seletivo das plantas daninhas na olericultura, nas culturas em fileiras com espaçamentos largos, na dessecação das ramas da batata e também em áreas urbanas. No Brasil, o flamejamento ele é relativamente pouco utilizado e pouco pesquisado até. Mas em 1999, numa força-tarefa da companhia Ultragás para aplicação efetiva do gás LP no meio agrícola e disseminação da técnica entre os produtores brasileiros, essa empresa, no primeiro momento, ela importou diferentes equipamentos e posteriormente estimulou o desenvolvimento por fabricantes de máquinas agrícolas nacionais, para tentar ajudar a adequar para as diversas culturas que existem no país. Vamos dar uma olhada agora nos tipos de máquinas que são empregadas no flamejamento. Os tipos dos flamejadores eles são diversificados demais, mas eu coloquei 3 aqui que são os mais utilizados, sendo eles os manuais, como os portáteis, que utiliza somente uma pessoa, e os costais, também o de propulsão humana sobre rodas, e os que são utilizados em áreas maiores, até em maiores produtividades, que são os tratorizados com aplicação de chama direta. Para sua regulagem, existem diversas variações no ângulo e na altura, que permitem um controle seletivo das plantas, que elas podem estar localizadas ou na entrelinha ou na própria linha da cultura. Portanto, de forma geral, esses são os 3 mais utilizados. Quanto à aplicação do controle térmico, ele pode ser utilizado de forma direta ou indireta. No caso indireto, ele pode ser feito através da emissão de radiação infravermelha. Existem outras técnicas, mas que são muito específicas e não são utilizadas comercialmente. Portanto, não seria o caso de eu citá-las aqui. A forma direta, elas podem ser utilizadas o uso dos flamejadores abertos ou pela combinação da chama e da radiação infravermelha, utilizando os flamejadores cobertos. Esses procedimentos eles podem ser executados sendo antes ou depois da emergência das culturas. Vamos abordar agora uma parte muito interessante, uma parte que concerne a nós agrônomos e principalmente aqueles que querem pesquisar
e se adentrar nesse ramo do controle de plantas daninhas, que seria os efeitos do flamejamento sobre o tecido, sobre as plantas daninhas. Como é que esse tipo de técnica elimina essas plantas, reduz o banco de sementes? Primeiro, nós devemos reconhecer que a queima é diferente do flamejamento. Diferentemente do uso do fogo para a queima dos restos culturais ou limpeza dos campos e pastagens que nós conhecemos, o flamejamento é a exposição do vegetal à chama produzida pelo equipamento. Então, nele não ocorre uma queima direta, não há uma queima vasta e descontrolada, mas é gerado um distúrbio fisiológico induzido por uma exposição ao calor em um curto período de espaço de tempo, que é definido pela literatura. A literatura ela aponta faixas de temperaturas que são letais às plantas daninhas, a esses vegetais, cerca de 55 a 95 graus Celsius, o que pode ser alcançado em um período muito pequeno, sendo aproximadamente 0,65 a 0,13 segundos. Esses queimadores eles podem gerar até 1900 graus Celsius de temperatura de combustão. As chamas produzidas pelos queimadores eles provocam um rápido aquecimento interno dos tecidos vegetais das plantas daninhas, acarretando na desnaturação de proteínas da membrana celular delas e a perda de água. Esse calor ele também induz a inativação das enzimas, bem como a coagulação de protoplasmas. Como resultado, as células elas perdem as suas funções, levando a uma redução muito grande, uma redução drástica da habilidade de competição dessa planta por água, espaço e até a inanição e eventualmente a sua morte. O flamejamento, ele quando é utilizado com o gás LP, ele apresenta como vantagem sobre o controle químico ou então outros tipos de controle, não deixar resíduos no solo, nem na água, nem diferentemente do controle químico, ele não coloca esse resíduo. Além disso, ele possui uma vantagem sobre o controle mecânico que não revolve o solo, não perturba o solo. Então, a gente tem uma vantagem física, uma vantagem do solo continuar com suas características, suas propriedades físicas, com suas qualidades físicas, e também tem uma vantagem de não deixar nenhum resíduo como o controle químico faz. Entretanto, eles têm algumas desvantagens, que seria o alto custo do equipamento, seria necessário um investimento muito alto, principalmente quando utiliza os equipamentos tratorizados. Então, tem um alto consumo nos tratores, no combustível, tem uma deficiência nas seletividades de alvos durante a operação. Então, existem alguns pequenos efeitos que inviabilizam para alguns produtores esse tipo de técnica, esse tipo de método. Finalizando, muito obrigado para aqueles que puderam assistir e que possam utilizar na vida profissional. Então, conhecer mais um pouco sobre essa técnica.